muito obrigado mais uma vez de vocês estarem aqui, responderem responderam a minha ao meu convite, né, do nosso encontro de hoje. E como vocês sabem muito bem, esse encontro é quinzenal, com o objetivo de poder acompanhar vocês no desenvolvimento das atividades da PEX Log 1. E considerando que muitos de vocês, cada um tem um período que entrou no curso e que as atividades precisam estar sendo desenvolvidas em grupos de 3 até 5 pessoas. Em casos excepcionais, né, a pessoa pode fazer sozinha, mas teria que justificar por que que vai ter que fazer isso sozinho, tá ok? Então, para a gente começar, eu estou com 2 câmeras ligadas aqui, eu vou apagar uma delas. E para a gente começar, então, eu vou querer saber dos que estavam presentes na oficina anterior, vocês conseguiram evoluir após de tudo que eu tenho explicado para vocês, de como que deve ser o trabalho, no caso? Quem quer começar e falar um pouco de que tem feito até agora, no caso, depois do último encontro? Vamos lá? E aí, a partir daí, eu posso ainda avançar e saber quais dificuldades vocês ainda estão enfrentando, para que eu possa orientar melhor ainda, tá bom? Então, Ismael, pode falar, fique à vontade. Nós no grupo a gente não conseguiu evoluir muito agora nessa última semana. Eu me atrasei na parte do grupo ali um pouco do tempo, organizar meus estudos e a aula ali em si. Nós só definimos ainda qual o tema que a ser abordado. A gente ainda não conseguiu desenvolver o trabalho a partir do primeiro passo. Eu tô a recém iniciar a quinta aula. E daí no grupo eles entenderam que, para mim, opinar com melhores ideias, seria melhor que eu terminasse a aula das 5 e 6 para poder entender melhor. Tá. Mas aí você, nesse caso, quando foi que você entrou no curso? Em que mês? Agora foi 11 de abril. Você entrou em 11 de abril? Você é BRC no curso, então, muito bom, tá? E você já está no seu segundo encontro, né? Isso é muito bom, tá? Então, nesse primeiro momento, o que você precisa fazer é pensar na organização de grupo, tá bom? Ver ainda dentro da. Se está no grupo de WhatsApp? Sim, estou no grupo ali. Nós formamos um grupo, já estamos com os 5 integrantes, mas acho que uma das integrantes vai ter que sair porque ela entrou, ela já está um pouco atrasada. Ela termina o primeiro semestre agora 20 de maio. Aí a gente Ah, vai tá, tocar tá ok. ela está um pouco atrasada e nós podemos acabar prejudicando ela. Ah, entendi. Nesse caso, ela pode fazer sozinha, né, no caso, ou tem a Camila aqui também que pode, nesse caso aí, tentar montar o grupo junto com essa pessoa, mas acredito que a Camila já está bem avançada, né, no caso, tá? Mais alguém? Camila, você quer falar? Eu vou falar, professor. Então, já estou bem avançada, né? Porque o meu termina agora, de 25 de maio. Uhum. Então, a gente já escolheu o tema. Eu estou até com o Neto. Ele optou por fazer comigo, apesar do prazo dele ser mais prolongado, só que a gente já avançou bastante. Tudo bem. O tema que a gente vai abordar é a síndrome de burnout. Show. É uma síndrome, né? É uma doença agora, né? Sim. Que é nova, então é um Uhum. tema que poucas pessoas conhecem Sim. e, inclusive, tem 2 pessoas, né, da minha Uhum. área, assim, de Uhum. amizade, do meu ciclo de amizade, que estão com essa síndrome e vão dar depoimentos sobre a síndrome e a gente vai anexar esse depoimento no trabalho também. Maravilha. Então vocês optaram em entrevistar alguém, certo? Sim, E trazer esta entrevista. No isso. entanto, seria importante também que vocês pensassem na forma
de criar uma solução para isso. E como Sim, vocês vocês já pensaram em alguma solução? sim, já pensamos em soluções também, Tá. algumas soluções. Eu até conversei com o Neto sobre, só que a Uhum. gente um vai dar o depoimento porque ele tem vergonha, né, de ser gravado, e a Sim, outra vai gravar um vídeo, na verdade. Eu pedi para ela gravar um vídeo explicando como que ela certo. descobriu, como que é a Uhum. rotina dela, o que causou, né, a síndrome Tá, e o que que ela está fazendo. E nesse vídeo ela vai explicar tudinho. ok. Mas aí, então, o que que vai acontecer? Nesse primeiro momento, vocês precisam entregar, até então, o a atividade do circuito final, certo? O Sim, certo. circuito final é apenas vocês escreverem como projetos daquilo que vocês pretendem desenvolver. O problema que vocês identificaram, certo? A justificativa desse problema e ainda como vocês pretendem desenvolver esse trabalho é, para a comunidade. Ou, no caso, então, especificamente aqui, vai ser dentro do trabalho, certo? Quer dizer, Isso. um ambiente de trabalho que vocês vão poder trabalhar isso. Mas qual é a temática que vocês estão trabalhando no Síndrome de Bernoulli, no caso? Seria sensibilizar as pessoas, uma vez que poucas pessoas sabem dessa doença, né, no caso. Sim, sim. Então, vocês talvez podem montar depois, mas não vai ser agora não, tá? Esse Uhum. daí vocês vão fazer quando tiverem no Apex 2, tá? O A segunda Apex, parte, né? isso, na segunda No parte, que no você caso, então, professor, eu posso anexar esses vídeos na segunda parte da apresentação? exatamente, você pode anexar esse vídeo na segunda parte, que nesse Por primeiro momento não há necessidade de trazer nenhuma evidência. A única Uhum. coisa que você vai fazer que vocês, né, nesse caso, precisam fazer é planejar, tá? Identificando o problema, justificando isso por meio de fontes bibliográficas ou até de levantamento de dados que vocês possam fazer, certo? Então, dados que mostram que realmente esta doença existe no Brasil, quantos casos já foram detectados e qual é o impacto disso na sociedade hoje em dia. Então, essas são as questões que vocês precisam, nesse primeiro momento, então, comprovar. Então, é um Sim. planejamento. E aí, em No seguida, você. caso Perdão? rapidinho, interrompendo o senhor, desculpa. No Sim. caso, a primeira parte, eu deixei ele fazer a parte dele, abordando, né, o que Uhum, é as causas. Aí, uhum. inclusive, eu fiz um slide, só que eu vou até acrescentar isso no slide, a quantidade de pessoas, né, Que que estão sofrendo disso no isso, Brasil. que estão sofrendo disso, que eu não coloquei. Mas eu coloquei a fonte, que foi no Ministério da Saúde, coloquei tudo Exato. certinho. Então, um dos dados mais importantes nesse momento é você trazer essa fonte de quantas pessoas têm essa doença ou que foram detectadas com esse síndrome no Brasil, entendeu? E aí, então, que a gente vai vendo o impacto, a proporção do impacto disso na sociedade, de uma forma geral, no caso. Isso seria a relevância e a justificativa, tá certo? As Sim, sim. causas que isso está impactando, nesse caso, sobre a vida profissional das pessoas, no caso, quais são os tratamentos que existem, tá? Então, vocês vão planejar isso, olha, nós vamos fazer isso, e aí vocês mostram que, olha, esse daqui é um problema realmente, tá certo? E qual seria a solução que vocês podem trazer? Talvez seja de vocês, já que essa doença não é conhecida por todos na sociedade, como evitá-la? Vocês podem, então, criar um guia, né, de como evitar o síndrome
de burnout no trabalho ou no ambiente de trabalho. Deve existir algumas regras que pessoas precisam. E aí, então, vocês, além de fazer isso, que é o produto final, isso já no Apex 2 que vocês vão apresentar isso, tá certo? E Uhum. ainda assim, olha, nós vamos entrevistar pessoas que sofrem desta doença, ok? Então, Ok. são as evidências que vocês vão trazer, tudo bem? Então, vão Não. produzir um manual trazendo informações sobre como as pessoas devem se comportar para evitar esse tipo de doença e quando for detectado, como ou onde encontrar o tratamento. Sim, entendi. Agora, só uma dúvida. Na primeira parte lá, né, na Apex Uhum. 1, temos que anexar o conteúdo separadamente, certo? Sim, sim, vocês fazem o mesmo em grupo e cada um anexa o seu, tá bom? Sendo que Sim, dentro vocês precisam ainda assim escrever quem são os componentes do grupo. sim. Mas é porque tem dois arquivos, né, para anexar. Tem um sozinho e tem um em grupo. Esse de grupo é o trabalho final, né, no caso, tá? Uhum. Esse do grupo é o trabalho final, mas nesse E, primeiro momento, pode falar. e o primeiro, o arquivo que eu tenho que anexar, sou o que eu fiz sozinha e a parte que ele fez sozinho? Não, não, nem precisa que vocês façam parte sozinhos. Vocês podem fazer tudo juntos, Tá, certo? certo. Mas como vocês estão em cidades distintas, ele também é de Brasília, Ele é do Rio de Janeiro. então o que vai acontecer? A única diferença é que vocês vão estar trazendo, talvez, situações. Ah, no caso dele, ó, no Rio de Janeiro, foi detectado, tal, entendeu? Enquanto em Entendi, Brasília, certo? Em qual tipo de setor econômico que isso impacta mais as pessoas? Você entendi, entendeu isso? Que entendi, tipo sim. de setor econômico que eu digo assim, que tipo de trabalho que causa Na área da mais saúde, na área hospitalar. exatamente, Entendi, né, onde pessoas são submetidas a um alto nível de estresse, né? sim. Então é isso daí que você precisa trazer. Pessoal, nesse momento que eu estou tirando essas dúvidas, ó, orientando o trabalho da Camila e do seu grupo, eu acredito que muitos aqui já estão pegando mais ou menos o que deveria ser a entrega que vocês vão fazer no circuito final, tá certo? Então, nesse momento, o mais importante, nós não estamos pedindo para que vocês façam o trabalho inteiro já, mas apenas o planejamento. E na apresentação, mas o circuito integrador, o que, que eu vou ter que fazer? É como você vai estar apresentando isso numa oficina aqui para todos, certo? Mas no Apex 2, onde você vai desenvolver então o trabalho, e aí não seria mais uma apresentação aqui, seria uma apresentação em loco. Isso quer dizer o quê? Vocês vão buscar alguma empresa onde vocês podem apresentar isso para as pessoas, no caso. Tudo bem assim? Ficou claro para vocês? E aí, Camila, ainda tem algumas dúvidas em relação ao trabalho? Não, tá bem esclarecido agora. Ok. Vamos ver mais alguém aqui. Acho que o Jardel. Jardel já falou até, né? Não, é o Ismael que falou. Jardel, você quer falar alguma coisa? Como vocês estão andando? Professor, a gente está. Perdão, Alô? não estamos te ouvindo ainda, Jardel. Jadiel, é Diel. Jadiel.
Eu estou te chamando do Jardel. Jardel é o senador ou deputado, não sei lá, né? Isso. Tá escutando agora? Sim, agora sim. E aí, vocês têm evoluído? A gente estava estudando sobre reciclagem, né? Só que como é muito amplo, a gente estava querendo focar mais na nossa comunidade aqui. Ótimo. Divulgar as coletas seletivas, gerar empregos e entregar panfletos casa a casa. Tá, Seria mais ou menos isso. tá. Eu fiz Mas aqui olha só. um esboço aqui, ó, eu vou até ler aqui. Tá. Pode ler. O nosso intuito, a princípio, seria divulgarmos em nossa vizinhança, entregando panfletos informativos porta a porta, informando como separar os recicláveis e os dias da coleta seletiva, se houver esse serviço na comunidade, né? Pontos de entrega ou até mesmo disque coleta. O contra seria o alcance limitado, mas acreditamos que uma semente bem plantada criará uma base firme e posteriormente dará chances para bases mais fortes de divulgação. Certo. Seria basicamente isso. Maravilha. Bom, o planejamento está certo. Sendo que essa parte aí que vocês estão dizendo, que vão criar panfletos para poder orientar as comunidades no processo de reciclagem, é excelente. Que vai ser o produto final que vocês vão entregar. Mas não seria agora que vocês vão fazer isso, tá certo? Isso daí vai contar no planejamento. É como o produto que eu vou cobrar de vocês quando estiverem no Apex Logo 2. Tá certo? Para esse primeiro momento, é apenas vocês disserem qual é o problema que vocês pretendem resolver. Tá? Qual o problema que vocês pretendem resolver. Tá? Então, tem que identificar o problema. Como a Camila disse, tem um manual que está ali, que é como se fosse um roteiro daquilo que vocês precisam entregar, tá certo? Então, só seguir esse manual tranquilamente nesse primeiro momento. Então, o que vocês estão resolvendo? Nós queremos resolver o problema de tratamentos de lixo reciclável, certo? Certo, é isso aí. Ok. Seria tentar diminuir a quantidade de lixo, né, que vão para os aterros, Certo. e reciclar, gerar emprego. Isso. Então, é criar um modelo de reciclagem de lixos, nesse caso, para reduzir a quantidade de lixo nas comunidades, principalmente, né, no caso, e aí vai. Mas aí, o que vai levar você a comprovar que aquilo ali é um problema dentro da comunidade em que vocês vão trabalhar? Então, vocês vão ter que buscar dados que mostram o quanto o lixo hoje não tem seu destino final. Existe ainda uma lei de tratamento de resíduos sólidos também. Pode ser que vocês procurem ver o que diz esta lei, nesse caso, que poucos têm conhecimento dessa lei. Até porque o governo mesmo criou essa lei há muito tempo, mas ninguém cobra ninguém, certo? As políticas públicas de tratamento de lixo nos municípios, a gente tem visto quanto isso não andou, basicamente. Ok? Professor, Pois não? Quem está falando? Fábio, para é o complementar. Fábio. Oi, Fábio. Uma boa dica aí que o senhor deu para gente, até vai em direção do que a gente tem percebido aqui em Santos, no caso. Certo. Essa semana a gente foi retirado dos canais aqui de Santos mais de 20 toneladas de lixo. Seria bom, Fábio, desculpa aí, você tivesse imagens dessas coisas, que você tinha que ter tirado foto. Entendeu? Não, eu já tenho. Eu tenho as Você tem. fotos.
Ótimo. Então, Isso. é, Inclu... é isso que você vai comprovar que realmente é um problema, que o lixo está entupindo os canais, né, de Não, legal. esgoto e tudo isso daí. E isso está causando problemas sanitários. Sim. Inclusive, também, uma coisa que vai ajudar muito o nosso grupo, eu consegui o contato da empresa que realiza a coleta seletiva aqui na Praia Grande. Ótimo. E eles já abriram as portas para a gente fazer uma visita e acompanhar o processo. Lá, Então, isso é inclusive, ótimo. inclusive é um amigo, Sim, que eu é, descobri que trabalha ali, que ele é envolvido, e ele vai dar a oportunidade da gente ver como eles fazem a coleta, a separação e o destino desse lixo. E maravilha. o Isso é que projeto nosso vai ser baseado em o que fazer para melhorar a maneira que eles fazem e aumentar o tanto de lixo que eles coletam, no caso. Então vai dar maravilha. lucro, Sim, empresa e emprego, como o Jadiel já passou, sim. e a gente pode fazer um case aí baseado na região. Tá. Mas aí, ó, olha só, a questão da criação de emprego nesse momento não é um problema. Seria a consequência daquilo que vocês vão fazer, tá certo? Sim, Porém, o problema é o lixo. o lixo, tá? Qual é a solução que pode ser criada nesse momento para esse problema de tratamento de lixo? E como vocês Isso. pretendem tratar isso? Porque existem diversas formas de tratar o lixo. Concorda Sim, comigo? mas E aí, então, o que a gente concordo pode plenamente, isso. Então, plenamente. o que E a gente pretende, com a panfletagem, com a divulgação, justamente informar a população sobre rotas, datas, períodos em que ela é feita e o modo de separação. maravilha. Então vocês Uma forma estavam fala, Jadiel, pode forma falar. de monitorar se está dando resultado, por exemplo, aqui a coleta é dia de sexta-feira. Então, dia de Uhum, sexta-feira tem pouco lixo reciclável. Depois da divulgação, a gente vai saber se tá tendo bastante ou menos, né? certo. Lixo, né? De coleta. Então, olha só o que vai acontecer. Que nesse momento, vocês vão criar um instrumento que vai ajudar aquela empresa de coleta de lixo seletivo, na medida em que vocês irão criar esse instrumento para sensibilizar a sociedade, senão a comunidade, que existe esse serviço e que eles precisam colaborar com a empresa de coleta seletiva. Não sei se vocês estão entendendo, tá? Que é isso Sim, que é sim. é isso que é mais importante nesse momento. Então, qual é o produto final que vocês vão entregar? Seria realmente esse instrumento de sensibilização da população sobre as facilidades de coleta de lixo seletivo e que existe realmente uma empresa que atua nisso, que possa passar de porta em porta, porém é necessário que esse lixo seja separado para uma determinada data que a empresa vai passar e buscar, tá certo? Então vocês estarão usando um estudo de caso que pode ser esse de Santos, que o Fábio está falando. É Santos, né? Oh, eu esqueci a cidade. Foi Santos. Essa É semana aconteceu esse trabalho em Santos. ótimo. Então, uma vez que vocês têm já essa liberdade de poder, já, quer dizer, que vocês já criaram essa conexão com essa empresa que possa ser uma parceira nossa nesse sentido também, de que vocês possam, se for necessário mesmo, né, você pode mandar o contato, a gente vai formalizar mais ainda, né, isso daí, para que vocês possam colaborar nesse sentido, que vocês são estudantes de logística, certo? Então, vocês estão criando nesse momento uma solução para os problemas de coleta de lixo seletivo na cidade. E o problema é que ainda a população local não tem conhecimento desse tipo de atividade. E o lixo é jogado
né, em lugares inapropriados, no caso, tá certo? Então, a primeira das coisas que vocês precisam fazer nesse momento para o circuito final é esse planejamento. Identificar qual é o problema, qual é a justificativa, tá? Isso tem que ter alguma fonte para justificar que isso é um problema. Todas as vezes que chove, a gente vê, né, nas ribanceiras, como é que é, a, o enchente, né, nas cidades devido ao entupimento, né, dos canais fluviais. E esse entupimento dos canais fluviais é devido ao fato de que muitas das populações jogam o lixo que acaba no final de uma chuva forte, entupindo então esses canais. Então vocês precisam ler um pouco sobre isso. O não tratamento do lixo, o não conhecimento de destino apropriado para o lixo na comunidade está cada vez mais criando problemas de saúde pública, ok? E então, ali que está o problema. Qual é a solução que vocês vão trazer agora? Existem diversas soluções, mas aí vocês estão considerando que o mais importante aqui nesse momento é que vocês possam sensibilizar a população para quê? Para saber, ou sensibilizar e orientar para saber como tratar, junto com a empresa de coleta, esses lixos, tá certo? E aí, o que pode acontecer? Pode ser até, como vocês estão falando, de criação de emprego com isso, né? Isso aí seria uma consequência. Pode até, a partir disso daí, se criar algumas iniciativas de pré-coleta. Isso quer dizer o quê? Alguém da própria sociedade faz a pré-coleta. Vai, coleta determinado lixo e aí entrega para vender, como fazem os recicladores, né, no caso, tá? Então isso pode acontecer, mas o mais importante aqui é que vocês estão trazendo soluções para que esse problema de lixo nas cidades seja reduzido completamente. Os enchentes nas cidades tenham sido provocados, né? E até qual é o destino final disso daí? No mar, né? Vai para o mar. São os peixes que vão. Tem muitos materiais sobre isso daí que vocês podem trazer no estudo de vocês, tá bom? Ficou claro para vocês? Tranquilo. Quer Tranquilo? dizer, claro. Ok. Mas aí me disse uma coisa: Tranquilo, o não, grupo de tá? vocês. Não, tranquilo, tranquilo. Fábio, o grupo de vocês, quando foi que vocês entraram no curso? Em fevereiro ou Fevereiro. em fevereiro? Tá. Então vocês já estão com o prazo esgotado, hein? Sinal apertado, né? Até dia A gente, a 22. gente já, a gente já disponibilizou lá no, no, Tá. no, Então no coisa. façam rapidamente esse relatório do projeto. Acho que foi até você que me mandou uma coisa da outra vez, né? Perguntando se vocês estavam no caminho certo ou não, não é isso? Isso, Então, isso. E a gente já anexou lá. já anexaram? Para mudar, já anexou. É, tem, Todos tem, já tem, anexaram? eu Já. anexei lá, professor. Tá. Eu anexei o meu. Tem mais alguém aqui do grupo de vocês? Carlão, Ô, Carlos, pode falar. Seu microfone tá fechado, Ô, Carlos. Fábio, aí a coleta é pela prefeitura mesmo? Prefeitura, né? Aqui também. Eu conversei semana passada e Carlos, entendi. seu microfone está aberto, porém a gente não está te ouvindo. Talvez você precise aumentar o som. Vê se é isso.
Tudo bem? Bom, enquanto o Carlos vai ajeitando o microfone dele aí, vai testando. Fechou agora, abriu, mais nada. Tira ele da fonte e conecta novamente. Enquanto isso, mais alguém que aqui queira falar? O Felipe. Opa. Sandro, você queria falar alguma coisa? Tá. Não. Então, Felipe, só um instantinho. Eu vou deixar o Fábio ou o Sandro falar rapidinho, porque ele está no trabalho. É o momento que ele... Eu Pode coloquei uma falar. pausa aqui rapidinho para poder tirar uma dúvida. Então, Pois não. professor, pelo que eu entendi, pelo que o senhor está explicando, eu consigo, nesse primeiro momento, porque realmente eu estou fazendo o trabalho sozinho, tá, professor? Tá. Porque é por conta da dificuldade, porque eu trabalho de madrugada, trabalho de dia, minha vida é toda enrolada. Tudo Realmente bem. é um pouquinho complicado. Tá. E, assim, eu estou falando sobre a intolerância religiosa nas organizações, tá? Ok. É um tema que eu consegui verificar, me chamou a atenção. Só que, assim, a minha dúvida é o seguinte: nesse primeiro momento, pelo que o senhor me falou, eu preciso apresentar, então, o tema, não é isso? A escolha do Isso. tema e uma justificativa e Isso. apresentar o que de que forma, no meu caso, não seria solucionar, mas seria uma questão de conscientização para amenizar essa Isso. problemática na organização, correto? Correto. Aí a gente considere que é uma solução. Ah, Tá? tudo bem, tudo bem. Mesmo assim que vai amenizar, já é uma solução, tá ok? Então, o que você precisa fazer nesse caso é que você vai planejar qual é o instrumento que você vai usar para amenizar isso daí, tá ok? Entendi. Você tem que prever isso, né, do seu planejamento, tá? Eu Então estava você com uma certa entendeu muito bem. eu estava só com uma certa dificuldade para montar, porque eu estou com os textos todo aleatórios, né? Porque aqui, para Entendo. não perder o fio da meada, então, assim, Sim. cada página minha tem um texto, tem a bibliografia. Só que eu estava com dificuldade de que forma montar, Montar né? isso. Por Então, exemplo, introdução, essas coisas todas. Aí eu fiquei com a cabeça meio embaralhada. tá, não se preocupa com essa organização científica no momento. Mas Não, até vai. para ter uma coerência para mim também, Não, entendeu? eu entendo, porque você está preocupado com a produção científica nesse momento. Sim, Isso sim, pode sim. acabar te atrapalhando. O que você precisa fazer é apenas você organizar as informações da seguinte forma: Ah, então problemática, beleza, beleza. qual é o problema, ok? Qual é a justificativa? Como a gente sente a relevância desse problema? E aí você está trazendo dados é, de impacto desse problema na sociedade. E principalmente está falando aqui do ambiente de trabalho, como isso impacta as Sim. pessoas. Então, talvez você tenha lido já bibliografias que comprovam que realmente essa situação acontece em várias organizações. Sim, tenho lido sim, tenho acompanhado alguns trabalhos, alguns relatórios, até também pela internet, claro, até por conta da facilidade. Mas eu tenho buscado Perfeito. sim, verificado. E até como a Camila, né, ela citou anteriormente, Sim. eu fiz algumas, não entrevista, mas assim, conversa com alguns colegas de trabalho que têm Uhum. sentido esse problema na pele, Perfeito. digamos Você assim, fez, né? você Então, fez uma sondagem já. sim, sim, sim. Isso. Tá? Então, isso é ótimo. Agora, será que estas pessoas, você vai entrevistá-las? Sim, para comprovar ainda. Mas essa entrevista, você só vai dizer que, olha, eu vou usar tais instrumentos para construir a minha solução. Tá? E sendo que esta solução vai ser construída no próximo semestre, Entendi. quando você estiver já no Apex 2. A minha dúvida, professor, também é o seguinte: nós temos o Sim. circuito final agora, que é a apresentação na qual nós Uhum. estamos relatando, e também tem o circuito integrador. Não se preocupa quanto ao circuito integrador. Na verdade, o circuito integrador é no momento que você vai apresentar a sua solução para as pessoas, para o público que você designou, nesse caso. Porém, isso não vai acontecer agora. Então,
o que é mais importante é você pensar apenas no planejamento dessa solução. Tudo bem. Qual é o problema, qual é a justificativa, qual é a sua relevância e quais soluções e instrumentos você vai utilizar para criar, então, alternativas, nesse caso, para reduzir esse problema na sociedade. Tá Tudo ótimo. bem? Tá ótimo. Obrigado. Ficou claro? Eu ia, Muito. eu ia te perguntar de qual cidade você está. Rio de Janeiro. Ah, carioca. Por causa do sotaque? Não, nem por causa do sotaque, não, mas aí tudo bem. É que eu sou um carioca de Togo. E, e se me perguntar onde fica o Togo, eu vou lhe dizer que é na Baixada. Tá, Tá certo. Tá certo. tá bom? Você trabalha em qual ramo? Então, eu trabalho com emergência de plano de saúde. Ah, tá ok. E aqui a gente dá assistência, né, de Isso. algumas emergências, liberações de internações. Sons, E aí isso. eu trabalho 12 horas. Né, Nossa, e justamente imagina. nesse horário eu coloquei uma pausa para poder, porque a gente recebe muita ligação, né? Claro. Então, assim, tanto que eu estou ouvindo aqui, estou falando também com um beneficiário aqui. A gente tava te vendo aí falando. Eu quase que eu te falei, olha, abre o microfone aí que a gente não tá te ouvindo, não. Não, quando eu for falar, se tiver tempo, ainda levanta a mão aqui, aí você vai entender melhor. Tá Tá bom? ótimo, fique tranquilo. Obrigado, professor. Muito Bom obrigado. trabalho. Então, Felipe, agora é o Carlos, você consegue falar? Ó, o Felipe. Carlos resolveu? Tenta aí para ver se fala. Você consegue falar? E acho que o problema continuou, hein? Você tá no computador? Tá. Seu computador, ele não tem, como que fala? Fone de mesa, não? Ah, entendi. Tá, mas aí então não se preocupa. Você está me ouvindo, não tá? Você está me ouvindo, né? Com certeza. Mas aí se você falar diretamente sem usar seu microfone, será que o computador não pega sua fala? Tenta aí para ver. Acho que não tá não. O retorno não tá pegando. Mas tudo bem. Se quiser, use o chat. Mas você queria fazer o quê? Você queria perguntar alguma coisa sobre o trabalho? Então use o chat aí para perguntar, ou vai tentando, enquanto o Felipe vai falando aqui também, tá bom? Vamos lá, Felipe? Opa. Primeiro, eu tenho uma dúvida com relação ao prazo. Para gente que Certo. começou em fevereiro, qual que é a Isso. data exata, até qual data exata a gente tem que entregar o relatório? Até dia 20 de maio agora, Beleza. tá? Mas aí você já Ok. começou o trabalho? Não, sim, nós temos já discutimos lá sobre o problema, chegamos em e agora a Uhum. gente está discutindo sobre a solução. Tá, mas aí é bom que vocês comprovam o problema primeiro, tá? E aí vocês precisam trazer alguns dados. Você sabe qual é o problema que vocês vão Não, trabalhar? então, Você uma pode falar? das integrantes, a Renata, que está até aqui, ela trabalha, a empresa que ela trabalha lá tem tido alguns casos de produto que chega para o comprador com algum tipo de avaria, entendeu? Ah, certo. Então vocês vão trabalhar com Com avarias, isso. E aí a gente com está entregas. tentando. Desculpa, pode continuar. Acho que E a aí, Renata quer falar depois. Renata, fala depois, então. Termina aí, Felipe. então, e aí a gente está discutindo agora qual que a gente pode usar de solução, entendeu? Tá, mas aí então é necessário. Fala, ó, Renata, fala primeiro, que aí eu vou continuar orientando aí. Boa noite. Boa Eu noite. trabalho com a parte de e-commerce. Ok.
parte de devolução de internet, e a gente pega muito esses produtos variados com as avarias. E eu tenho, como eu já tinha passado para o grupo, eu tenho comentários de clientes informando, consigo fotos, tudo para relatar no nosso trabalho. Aí a gente só precisa saber mesmo como prosseguir com isso. Eu já montei uma parte, já mandei para o grupo, a gente já está com uma parte do trabalho montado, só precisamos ter a orientação mesmo de como seguir. Essa parte a gente está um pouco nesse perdido. caso, Renata, no caso, vocês querem trabalhar com devolução de produtos na cadeia de suprimentos. Senão, de suprimento não, na cadeia de distribuição, certo? E aí, então, você nesse momento está sendo a ponte porque trabalha com e-commerce. E você tem observado que está havendo muitas devoluções de produtos devido a vários tipos de problemas, e principalmente avarias, nesse caso. A avaria consiste em diversas formas, né, no caso. Isso quer dizer o quê? O e-commerce é uma plataforma onde o cliente compra o produto sem ver ou testar o produto, ok? Ele compra e o vendedor que vai entregar ou vai mandar, no caso. E você, depois que vendeu, já faturou, o produto que foi entregue vem com algum defeito. É considerado já avarias, certo? Isso. E aí, então, como vocês querem lidar com isso agora? Porque existe um problema que é o fato de que o nível de avarias hoje em dia é causado pela devolução de produtos no e-commerce é alto. Agora, vocês vão ter que pesquisar para mostrar que realmente isso está sendo um problema para a rede de e-commerce. Sim, eu tenho bastante, que nem como eu informei que eu trabalho com essa parte, eu trabalho principalmente na parte da devolução do e-commerce. Ok. Então, sim. Então, você tem dados. Sim, tenho bastante dados. Tá. E quais dados você tem por alto, assim, nesse momento, que expliquem esse problema? Os dados que eu tenho é produto que chegou na casa do cliente, o cliente comprou um prato, um exemplo das nossas marcas que a gente trabalha, ele comprou um prato, o prato chegou quebrado na casa dele. Esse é um dos exemplos que eu tenho. Uma peça de roupa que ele comprou também das nossas marcas, que chegou com defeito, chegou com um botão quebrado, um zíper quebrado. Perfeito. Isso são avarias já, porque você Sim. quer lidar com devolução do problema, devolução de produtos pós-compra, por causa de avarias, porque pode haver outro tipo de problema de devolução, mas aí você quer tratar exclusivamente das avarias. Isso. Avarias é quando o produto que foi entregue ao cliente apresenta algum tipo de defeito. Concorda comigo? Sim. E deveria ser recolhido, nesse caso, já aumentando o custo para a empresa fornecedora. Sim. E quem tem que recolher é a empresa que tem que recolher novamente e fazer uma nova entrega ou devolver o dinheiro para o cliente. Sim, aí a gente tem essa opção também, que o cliente escolhe ou a opção do estorno a opção do estorno para receber o dinheiro dele, ou a opção do vale compras para entrar no nosso sistema e comprar um outro produto. Exato. Então, se existem isso daí, são soluções que são previstas caso isso aconteça. Mas não é isso que vocês querem resolver. O porquê que é a avaria, porquê que o fornecedor entrega produtos com defeitos aos seus clientes. Será que ficou claro assim? Sim, ficou. Ficou claro, né? Então, o que você tem que fazer, olha só, vocês entraram quando no curso? Eu comecei em fevereiro. Opa, até dia 20, hein? Tá, olha só o que vocês vão fazer. Vocês estão pensando agora na solução, é isso?
Isso, estamos tentando chegar na solução do problema. Ok. Então, enquanto vocês estão pensando na solução, vamos organizar as informações em torno do planejamento. Então, problema, justificativa do problema, relevância do problema. A relevância é mostrar dados quantitativos, quantas vezes isso tem acontecido, quantas vezes foi necessário desenvolver produtos ou recolher, nesse caso, então, o produto. E existem diversas formas de recolhimento desse produto. O cliente leva até os correios, recebe uma voucher e leva o produto até os correios, né? E aí, então, o desgaste que isso causa tanto para o cliente também, ok? E quem é que é o causador desse problema agora? Pode ser que essa avaria acontece no trânsito. Mas quando você me fala de questão de marca de roupa que veio com defeitos, talvez um botão que não está, isso já não é de trânsito. Concorda comigo? Sim. Isso já não é um problema de trânsito. Sim. E aí, então, vai ser necessário que se crie uma solução que possa ajudar os fornecedores a verificarem ou eliminarem essas avarias antes que chegue ao cliente final, tá? E como muitos são malandros e espertos aí, só enganam os clientes também, né? Manda produto que já foi devolvido outras vezes para um outro cliente, né? Isso acontece até. E aí é uma questão ética também, porque o tema tem que estar relacionando quer dizer, o problema tem que estar relacionado ao tema gerador aqui, que é ética. Tá ok? Ficou claro agora, Renata e o Felipe? Sim. Dia Sim, 22. você. Ok, dia 20, hein? No máximo. Tá bom? E aí vocês vão planejar tudo. Agora, a forma que vocês vão desenvolver esta solução, isso vai ser para o próximo semestre. Tudo bem? Fechou. Tudo bem? Ok. Beleza, hein? Beleza. Então vamos lá. Quem mais? Alguém chegou agora. Alguém? E aí, Felipe? Perdão, Felipe não. Carlos, você conseguiu resolver? Continuou sem solução, né? É isso? Bom, escreva no chat, que aí eu posso ler a sua dúvida e te responder. Tudo bem assim? Você pode fazer isso? Ou será que é somente eu que não estou ouvindo o, o Carlos? Não, eu também tô ouvindo, não. Tá, ok. Não. Ok. E aí, Ivandro, você que foi o primeiro a entrar hoje no chat, perdão, na oficina aqui, né? Ficou tudo claro para você? Alguma dúvida que ficou? Algo que eu possa esclarecer mais? Não, estou pensando aqui o que eu vou fazer, Certo. tendo umas ideias aqui. Tá. Então, para você, eu acredito que você entrou em março, né? Não, em abril até. Você falou, né? Foi em abril? Não, em março. Acho que é Ismael que entrou em abril, né? É isso, Ismael? Isso. O Ivandro já tem grupo? Não. Então, vocês podem ver. Tem dois integrantes que saíram. Vamos ver se a gente. Vou te chamar ali no grupo, mandar um oi ali, então. Ok. Tá bom, então. Então, vocês dois podem trabalhar juntos aí, no caso. Tá bom? Ok. Beleza. Mas alguém aqui, acho que é o Thiago que entrou agora. Pessoal, eu somente vou pedir para o Ronaldo também, entrou agora. Ronaldo, o Sandro, o Thiago e Ismael também.
Ismael, eu estou chamando vocês nesse momento aqui porque vocês entraram como convidados. Eu nem precisava serem convidados. Vocês já fazem parte. Mas aí, o que eu estou querendo dizer a vocês? É que vocês não cadastraram ainda o e-mail de vocês na Microsoft 365, que é de graça para vocês usarem, tá? O próprio Ivandro também, tá? O Ivandro. Então, vocês fazem o cadastro, é no portal. Tá lá no portal, vocês entram. Deixa eu até ver aqui se eu consigo mostrar isso para vocês, que aí já ajuda. Só um momento. Enquanto isso, o Sandro, se tem algo a falar, alguma dúvida especialmente? Não, professor, está tudo tranquilo. Consegui ter o esclarecimento. Tá ótimo. Então, beleza. Você já tem um grupo? Não lembro que eu falei até com o senhor, até mandei lá no portal, desculpa. Conversado com o senhor. Assim, eu quero participar do grupo, de um grupo, só que eu acho que nesse momento está muito em cima até, né? Sim. Eu lembro. Assim, para próximo trabalho, o Apex 2, talvez não, com certeza, aí eu preciso ser inserido num grupo, sim. Não, isso pode fazer. Eu lembro que a gente tinha falado, sim. Tá bom? Porque, inclusive, professor, o senhor me desculpe, porque eu sou muito leigo com informática, com internet, eu sou leigo demais. Então, eu tive algumas dificuldades de acompanhar algumas reuniões que teve anteriormente. Certo. Assim, não foi nenhum erro do sistema, foi erro meu mesmo, quanto à minha dificuldade. Por isso que não foi pouco caso, não foi descaso de forma alguma, foi realmente a minha dificuldade, a minha limitação, na verdade, né? Sim. Mas aí não se preocupe, qualquer dificuldade você tiver que a gente possa te auxiliar para resolver, pode contar comigo, tá bom? Tudo bem. Inclusive, agora eu estou acompanhando o senhor nessa questão do Office 365, não é isso? Isso, exato. Já consegui encontrar aqui no portal. O senhor falou no portal, eu já fui para lá. Isso, Então, você já pode ir fazendo seu cadastro ali, tá bom? Tá ótimo, professor. Maravilha. Aqui, ó. Então, quando vocês estão na página de vocês, né? Vai aparecer esse daqui, ó. Office 365. Aí vocês clicam aqui e fazem o cadastro. E como eu já fiz o meu cadastro, ele está me pedindo aqui se eu esqueci minha senha. No caso seu, é primeiro acesso. Então, você vai entrar diretamente, mas aí use seu e-mail, que é seu nome. Esse e-mail você deve ter recebido já também, tá? Se encontra em algum lugar, com certeza, tá bom? O e-mail do aluno, né? Isso, o e-mail do aluno, tá? E aí você entrando, clica nele, tá? E aí vai aparecer isso. Caso houvesse algum problema, você não soubesse, existem até alguns vídeos lá no portal de vocês. É porque eu estou no portal de professor aqui, tá? Mas aí você pode vir a algum lugar aí, ter um vídeo de como você faz seu primeiro acesso, isso tudo aí, no caso, tá? Aqui é porque eu estou no portal de professor, tá bom? Bem, professor, tudo bem. Já entendi aqui, já achei. Achou? Beleza. Já me encontrei aqui. Muito obrigado. Nada. Então, eu convido os outros também a fazerem isso, tá bom? E vocês estão vendo aqui, eu tenho que responder a esse aluno, ele fez esse requerimento hoje, dia 9 mesmo, eu tenho até dia 17 para responder a ele. Mas aí, assim que eu terminar aqui agora, eu vou responder diretamente, é assim que acontece, tá? Então, façam isso, vocês que estão aparecendo como convidados, isso é muito importante, que assim, o que acontece? Todas as vezes que eu mandar um link, por exemplo, de trabalho que vocês precisam, de oficina, principalmente,
os links de oficina, vocês nem precisam mais que eu autorizo a entrada de vocês aqui, tá bom? Então, vocês façam esse cadastro. O Ronaldo também, tá bom, Ronaldo? E aí, quer falar alguma coisa, Ronaldo? Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo já, o senhor está ouvindo? Estamos, sim. Não, só queria perguntar, professor, as datas que eu estava vendo no portal Sim. do circuito final é 60 dias após a entrada e do integrador 90. Isso. Mas é o mesmo tempo, que na É o mesmo verdade tempo. você teria mais de um mês para terminar o circuito integrador. Sendo que nesse momento, o que acontece? Esse tipo de planejamento que estava lá é para todos os Apex. Mas para o Apex 1, principalmente, vocês precisam apenas fazer aquele planejamento. Tem 2 modelos ali, né? É só preencher aquelas fichas onde você destaca o problema, a justificativa, a relevância e como você pretende criar essa solução, quais instrumentos você vai utilizar para a divulgação da solução que você criou, tá bom? Você já tem Essa solução também é agora no Apex 1? Não, só. Mas aí você tem que dizer qual seria a solução que você vai criar. É um planejamento, certo? Tá. Mas pode chegar no Apex 2 e achar que essa solução não dá, eu quero criar outro. Você teria o tempo todo para fazer isso, tá certo? Entendi. Ok. Mas aí você entrou quando no curso? Entrei março, 14 de março. 14 de março, certo. Você é de qual cidade? Brasília. Brasília. Maravilha. Você trabalha já no setor? Não, sou funcionário público. Tá. Aliás, eu me lembrei de uma coisa agora, que ainda tenho alguns minutos aqui, que eu vou apresentar para vocês o perfil de nossos alunos do curso de Logística. Acho que o Carlos saiu e voltou, agora está falando. Que maravilha. Pode falar. Isso. A gente está te ouvindo agora. Professor, Sim. eu sou aqui do Rio de Janeiro e trabalho na Michelin. Opa! Você deve conhecer. Em Campo Grande? Isso. Show. Então, a Michelin tem uma pegada muito forte. Eu sou do grupo do Fábio. A gente está fazendo um trabalho com essa seletiva. Sim. Claro. Sim. Ótimo. Então, a Michelin tem uma pegada muito forte ambiental. Né? A gente tem indicadores que medem a performance da empresa na parte ambiental, que vai MEP. Sim. Eles que legal. Eles medem a parte de solvente, se está usando muito solvente para fazer a bandagem. Sim. Está usando, assim, muita... Como é que eu vou dizer? Muita excesso de borracha, né? Você está gastando muito, está gastando, entendeu? Aí, de repente, eu nem falei com eles, assim, eu tô falando para o senhor, de repente, não sei se o senhor concorda, acho legal, de repente, eu, sei lá, entrevistar alguém lá da Michelin, chefe, que, assim, explica a importância de coleta seletiva, porque a Michelin está com um plano de diminuir a goma no pneu e com produtos recicláveis, entendeu? Está tornando o pneu um produto reciclável hoje, graças a Deus, né? Mas aí, olha só, Carlos, esse daí é uma solução que já está em países desenvolvidos, onde estradas foram construídas com pneus usados, reciclados. Exato. Só que aqui no Brasil a gente nem sequer tem destino para os pneus usados ainda. Tá vendo como é que é? Então vocês podem ver, nesse caso, então, várias possibilidades de transformar isso em algo. Né? Bom, eu não sei, vocês podem trazer as informações disso sobre como é possível transformar os pneus usados, reciclando, e quais são os tipos de reciclagens que existem nesse formato de produtos. Pode ser um estudo que você possa fazer
Não sei o caso que você está aqui no Rio de Janeiro. Aí você está dizendo que até o momento a Michelin aqui não está fazendo isso. É isso? Ou não tem laboratório para isso? Na Michelin? É. Não, a Michelin faz. A gente tem os funcionários separam o lixo. E já tem um local determinado para lixo. Tá. Hoje, onde vão parar os pneus da Michelin? Onde vão parar os pneus? É. Resíduos, eu digo. São empresas terceirizadas, né, que fazem a separação. Muito pneu, lá a gente fala pneu H, é o pneu que não dá para recapear ele. Geralmente é vendido para a Gerdau. E a Gerdau faz a separação da goma e do fio. A Gerdau e o fio, entendeu? Então tem uma parceria entre a Gerdau e a Michelin. Na verdade a Gerdau compra, né? A Gerdau compra ou não compra? A Gerdau compra. Entendo. Porque dentro do pneu tem uma série de fios de metálicos, né? Sim, aí sim. A Gerdau interessa. Legal. Então, podemos sim fazer isso daí, mas aí como você já está no grupo do Fábio, né? Se diz? Isso, É isso? tá. Tá. Então vocês pensam naquilo que vocês acham melhor em desenvolver. Pode ser os pneus mesmo também, pode ser plásticos, outros tipos de plásticos. Não, eu pensei que, como o nosso trabalho é em relação à reciclagem, eu estava imaginando uma reciclagem pode gerar alguma coisa de valor muito alto, valor agregado alto, como um pneu, né? É, porque vocês estão pensando na criação de emprego, né? Por isso que estão querendo ver algum resíduos que tem um valor de mercado mais alto, né? Um valor residual mais alto. Qual objeto que hoje tem valor residual alto no mercado? Essa é a questão, né? Não é? Então, a preocupação nesse primeiro momento não é com a geração de emprego, não. Isso pode ser, talvez, em Apex 3, vocês quiserem continuar, podem pensar nisso daí, no Apex 3. Mas aí, nesse primeiro momento, pensem em como vocês podem sensibilizar a população, né? Nas soluções já existentes e as empresas que oferecem essas soluções, como que é organizado isso? Vocês já dizem aqui que vão criar panfletos, né, para isso daí. Então, isso pode ser, nesse primeiro momento, uma solução que vocês podem trazer, tudo bem? Ok, tranquilo. Ok. Bom, mais alguém que não falou? Acho que todo mundo já falou. O Thiago não falou. O Thiago está calado aí. Fala aí, Thiago. Ô, professor, eu entrei agora e eu tô num lugar ruim aqui de falar aqui. Tudo bem. Mas aí você já está num grupo? Não, eu tô no grupo do Fábio aí, do cara. Então você está muito bem cercado, cara. Isso, Só hoje eu não tive como entrar mais cedo aí mesmo. Você me desculpa. Pronto. Tudo bem, então. Tá tranquilo. Eu vou aproveitar o pouco de tempo que sobrou agora para apresentar aqui para vocês o perfil dos estudantes de vocês, né, que nós temos aqui, mas acredito que eu não trabalhei com os dados de vocês ainda, porque eu trabalhei exclusivamente com os dados dos alunos que estão em Apex 2 em diante nesse primeiro momento, que são alunos de segundo período em diante. Ao total, eu fiz um levantamento de 235 alunos que responderam ao questionário. E aí, com isso, a gente tem algumas informações sobre o perfil dos alunos que a gente recebe, porque no curso de logística, em sua maioria, são de sexo masculino, 69% são homens, 31% só são mulheres, ok?
Dentro disso, nós temos aqui, em sua maioria, praticamente 40% tem a idade entre 21 a 30 anos. Em seguida, vem 32% que tem de 31 a 40 anos. E aí a gente tem 18% que tem entre 41 a 50 anos. Quanto aos mais jovens, nesse caso, apenas 5%, na idade de 17 a 20 anos. E os mais veteranos, nesse caso, então, eu diria que estão na minha idade praticamente, né? Acima de 51, são 5% também, ok? Aí, o que acontece? Como vocês sabem que o curso atende todo o Brasil, a localização geográfica de nossos alunos, a gente observa aqui que o Rio de Janeiro está cabeceando todos, tá? A grande maioria de nossos alunos de logística estão no Rio de Janeiro, 30% deles. Em seguida, São Paulo, onde estão 21% do total, e vem, em terceiro lugar, Minas Gerais. Eu jurava que era o contrário, tá? Eu sempre pensei que o pessoal de Minas teriam sido os maiores, mas aí depois, então, a pesquisa demonstrou isso daqui, no caso. E aí, então, o restante está pulverizado em todos os estados do Brasil. Mas aí no Distrito Federal a gente tem 8% dos alunos em Goiânia, a gente tem Goiás, né? A gente tem 3%, Mato Grosso, a gente tem 2% e assim em diante. Rio Grande do Sul, apenas 1%, 4% no caso. E aí, quanto à situação familiar deles, né, no caso de nossos alunos, 45% são solteiros, enquanto 44% são casados. O restante, 5% se declararam separados e o restante, 6%, então, são os que não declararam nada. Quanto ao tamanho da família, 31% possui um filho, ok? 18% possui 2 filhos, 7% 3 filhos, mais de 3 filhos, apenas 2%. E 42%, na grande maioria, não possui filhos ainda, tá? Então, por isso que eu estava falando para Ivandro, para deixar a filha dele entrar no curso sem problema algum, porque a gente sabe disso daqui, tá? Os dados que aqui a gente sabe com quem nós estamos lidando, as dificuldades que se tem também de se dedicar ao mesmo tempo à família, ao trabalho e aos estudos. Então, isso tudo aí a gente precisa aprender a conciliar isso junto com vocês também, que é importante, ok? Aí, quanto à identidade cultural, a gente observa aqui que 47% se declararam de raça parda, enquanto 31% brancos e 17% se declararam preta, e, no caso, então, o restante são na sua minoria, no caso. E aqui a gente vê o tempo em que concluiu o ensino médio. Isso quer dizer o quê? Que 72%, quando o Tiago estava aqui falando agora há pouco, né? Que ele tem uma certa dificuldade, né? Não dificuldade, mas algumas limitações de lidar com tecnologia. Eu não sei a idade do Tiago, mas já que não é para revelar, mas eu tenho certeza que eu tenho 72% dos que concluíram o ensino médio esperaram mais de 5 anos para retornarem aos estudos. Quer dizer o quê? Entrar na faculdade. Vocês imaginam? Então a gente perde totalmente os hábitos de estudo, tudo aquilo ali, nesse caso. E a gente precisa conhecer esses dados para poder lidar melhor com isso, saber onde se encontram
as dificuldades, as limitações de nossos estudantes. Isso é muito importante. Os que ingressaram logo após 1 ano são apenas 4%, e aqueles que esperaram entre 3 a 5 anos são 18%, no caso. Okay? E aí, então, a gente vem aqui quanto à capacidade de entendimento de leitura. Aí, 34% dizem que precisam ler o texto uma segunda vez para entender seu argumento. Isso quer dizer que todas essas informações aqui nos leva a rever ainda nossos projetos, nossos meios de comunicação com nossos alunos, o material que a gente está produzindo, até as provas e isso tudo, para que a gente possa sanar essas dificuldades de nossos estudantes, ok? E 34% diz o seguinte: dependendo do conteúdo, precisa ler o texto mais de 2 vezes para entender seu argumento. É óbvio, porque você está lendo um texto técnico, tá? Então, algumas palavras técnicas, enquanto você ainda não está atuando na área, é necessário que você realmente precise de mais atenção para que você possa entender aquilo que está sendo, né, a compreensão nesse caso. E 30% declararam que entendem, né, o argumento do mesmo da primeira vez. Apenas uma leitura seria suficiente. Mas aí, aqui, então, a gente tem praticamente 68% que precisa ler mais uma vez ou mais de 2 vezes, no caso, para poder entender. E 2% precisam da ajuda de outras pessoas mesmo para poder entender. São os que têm mais dificuldades ainda, mas é muito raro no caso, tá ok? E aí, então, quanto ao motivo da escolha, né, do curso, a gente vê que 1% é por influência familiar, porque já trabalham na área, trabalham em uma empresa familiar e precisam. Então, os pais influenciam, olha, vai, estuda logística para você vir ajudar aqui, no caso, tá? Inserção no mercado de trabalho, são 36%, no caso. Valorização profissional, 45%. E, no caso, então, outros motivos, 12%. E aí você vê aqui que 45% diz que é por valorização profissional. Isso quer dizer que são pessoas que já atuam no mercado de logística há muito tempo, porém não têm o nível de ensino superior para serem promovidos, ok? E 36% são aqueles que almejam entrar nessa área, no mercado de trabalho mesmo. E aí, então, a gente vê essas questões todas aí que a gente precisa reforçar cada vez mais a, a, a oportunidade para que nossos alunos possam realmente se destacar no mercado. Okay? Quanto ao estatuto profissional, 63% diz que trabalha e 31% trabalham na área do curso, tá? Enquanto 6% apenas não trabalham ainda na área do curso. Então, eu fico feliz, né? Porque a pessoa realmente está já na área, consegue entender realmente nossa preocupação aqui naquilo que a gente quer trazer. E quanto aos ganhos, salário ou renda mensal, a gente vê aqui que 39% tem uma renda entre 1,5 a 3 salário mínimo, ok? Aí, então, isso daqui a gente já reajustou isso dentro dos patamares do salário mínimo atual, no caso. Enquanto 18% diz que eles têm até 1,5 salário mínimo, tá? E 20% tem entre 3 a 4,5 salário mínimos, nesse caso. E você vê aqui, né, que 14% já tem de 4,5 a 6 salários mínimos. Eu fico muito feliz que nossos alunos estão muito bem no mercado, né, em termos de ganho salarial. E olha aqui, então, 9% declararam terem acima de 6 salários mínimos, tá? Então, isso que é interessante. Então, esses dados aqui, eu queria compartilhar com vocês
para vocês entenderem o quanto é importante realmente fazer um curso de logística hoje, né? Você vê a Renata que diz que trabalha nessa área, é óbvio que ela entende realmente daquilo que é, a dificuldade que se tem hoje de poder aprender estratégias, né, competências que você precisa adquirir para agregar mais valor aos resultados esperados dentro das empresas. Então, eu agradeço muito a vocês pela paciência de mais uma vez estarem aqui presentes na oficina. Espero que vocês conseguiram aprender mais uma vez. E essas trocas que a gente está tendo aqui realmente ajuda bastante. Obrigado, Ismael. Ajuda vocês, então, a poderem ter essa facilidade de resolver os problemas dentro da comunidade em que vocês estão, na sociedade, no mercado, essa conexão que a gente quer criar hoje, porque, afinal de contas, quando você terminar seu curso, tudo que você aprendeu vai te ajudar a resolver problemas, a entregar soluções. Então, isso já a gente tem que fazer na prática. Apesar de que tenha muitos aqui que estão no curso, eu esperava tantos, vários entrarem aqui, não entraram por diversos motivos. Espero que realmente que sejam justificativas pertinentes. Porém, outros decidiram não nem dar bola mesmo para aquilo, certo? Você vê, né? Hoje, por exemplo, o dia todo, desde domingos, a pessoa me manda mensagem querendo saber o que é que tem que ser o trabalho do Apex 1. Eu tentei orientar, falei de tudo, olha os vídeos que eu já postei no portal, e o sujeito nem sequer veio. Eu passei ainda, né? Eu falei que, olha, essa semana nós vamos ter a nossa oficina e que é necessário que você venha. Confirmou, eu vou vir o dia todo hoje e atrapalhou enquanto eu estava trabalhando em outras coisas. Eu sou obrigado a dar atenção a esta pessoa que está me perturbando o tempo todo, enquanto poderia estar aqui para sanar suas dúvidas. Quer que eu dê aula particularmente? Nós não estamos aqui para isso, não. A coletividade é fundamental nesse caso, a aprendizagem colaborativa. É isso que a gente está fazendo aqui, tá certo? Então, é por esses motivos, então, que eu agradeço muito vocês pelo empenho, a dedicação. Eu espero poder revê-los na próxima vez já. Eu acredito que nosso próximo encontro será já no encerramento para aqueles que devem entregar o trabalho até o dia 20. Tá ok? Então, mais uma vez, muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, fique à vontade, levante a mão. E caso contrário, não há problema. A gente pode, então, encerrar por aqui hoje. Algo que eu possa ajudar? Tudo bem, então? Alguém quer falar alguma coisa? Hoje acabou que nem tirei nenhuma foto até agora, hein? Meu Deus, espera aí. Eu não tirei nenhuma foto até agora, até esse instante. Os que puderem abrir as câmeras, fiquem à vontade. Eu vou pegar algumas fotos aqui. O mais interessante é que vocês podem muito bem. Eu sei que muitos aqui nem não têm redes sociais, né? Que tem que mostrar para as pessoas o quanto vocês estão dedicados, né? Nos estudos, e que vocês têm encontros presenciais, virtuais, que podem colocar nos grupos de vocês. Isso é muito importante fazer, tá? Mas aí, então, eu agradeço imensamente vocês. Se não tivesse mais nada de pergunta a fazer, declaro encerrada esse encontro de hoje e até a próxima. Eu vou pegar mais uma imagem aqui. Todo mundo, atenção, os que estão com câmera ligados. Show.
tirei a foto já. Tá bom? Caso alguém queira algo ainda, fique à vontade. Eu estou postando as fotos aqui no chat e eu vou botar também na sala, ok? Então, uma boa noite a todos vocês, tá? E descanse bastante para que amanhã já é outro dia, né? Que tem que trabalhar, tá? Então, bom descanso a todos e até a próxima. Qualquer coisa, podem também postar no grupo aí, no caso, tá? Então, deixei já a foto de hoje no grupo para os que quiserem pegar e divulgar, fiquem à vontade, tá? Bom, eu vou encerrar aqui a gravação e em seguida eu vou encerrar a sala. Obrigado. Ivandro, tudo certo, então? Tudo certo, viu? Sua filha não aguentou, né? Foi dormir já. Ela tá aí esperando, né? Tá comendo picolé. Aí, manda um tchau aí pra gente. Manda um tchau aí. Ih, tá bebendo água, isso é bom. Beba bastante água antes de dormir, tá bom? Falou, pessoal. Boa noite aí. Boa noite, Valeu, boa professor. noite. Obrigado aí, valeu. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Aí, professor.